Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira, fechamento aqui da Magazine Luiza, Magalu 3, aqui para vocês, tá? Fechamento da sexta-feira e também semanal, às vezes é um vídeo que fica um pouco mais longo, mas é importante sempre gráfico diário, semanal no mínimo, tá? O mensal também é interessante, final do mês aí eu vou trazer o mensal também de fevereiro, tá? Bom, bora lá pessoal, hoje, sexta-feira, fechamento da Magazine Luiza, aqui a gente fechou no 1,40% de alta, tá? Um dia bem complicado aí no Bovespa, tá? Mas é uma semana que também foi complicada para vários ativos, né? Percebam que, deixa eu apagar essas linhas aqui que eu tinha desenhado. O que acontece, pessoal? A gente continua trabalhando com a Magazine Luiza, o quê? Dentro das nuvens, né? A gente tinha conversado, aqui para quem está chegando agora, esse indicador é o indicador Ishimoku, tá? As nuvens Ishimoku, nuvem futura pode ser verde, vermelha, média rápida, verde-limão, média lenta, média vinho, tá, pessoal? E a Chico Span, 26 períodos para trás, tá? Sempre ela está atrás do preço e a nuvem está sempre no futuro, tá, pessoal? Quando a gente tem fechamentos que a gente está acontecendo com a Magazine Luiza, dentro das nuvens, a gente considera o quê? Um viés mais neutro, tá? Um viés de ponto de equilíbrio, tá? Onde muitas vezes, geralmente a gente não opera, tá? Quando está dentro das nuvens, a gente geralmente fica de fora. Tem traders de Ishimoku que operam, mas aqui a gente prega um viés mais conservador e prega ficar de fora, tá, pessoal? Percebam, a gente alertou aqui no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, semana passada, que teve um fechamento aqui dentro das nuvens. Aqui, muitos traders de Ishimoku já ajeitariam uma mínima com stop, a mínima teria sido em 3,64, ou então, já na abertura do candle seguinte, teria vendido, tá? Então, por enquanto, estaria por fora. E também que a gente reforça o quê? Deixa eu retomar aqui para quem está chegando no canal. A gente conversou aqui no gráfico diário da Magazine Luiza, seria muito importante esse fechamento acima dessa média amarela, que é exponencial de 200. É uma média clássica, tá, pessoal? Que indicaria, poderia indicar mais no médio, já quase para o longo prazo, quem sabe um viés mais altista. Mas percebam como sofreu forte resistência do preço entre os dias 25 e aqui também 30 de janeiro. Depois os candles começaram a perder fundo. A gente perdeu essa média rápida de Ishimoku, eu alertei novamente, poderia deixar uma mínima aqui como um possível stop, tá? Lembrando que não é recomendação, apenas uma leitura do indicador, tá, pessoal? E realmente foram perdendo. Percebam como a média verde-limão começou a servir como resistência. Olha só que bacana aqui, o Ishimoku mostrando, olha só, resistência, e olha só hoje o que ele faz. Novamente servindo como resistência, tá? Então, aqui no gráfico diário, primeira coisa que é importante, a gente fechar acima dessa verde-limão, tá? O preço demonstrar um pouco de força, pelo menos, acima dela, e para a gente fechamentos acima, para quem sabe a gente renovar a máxima e buscar novos topos aqui. A verde-limão atualmente está nos R$ 3,84 aqui, tá, pessoal? Deixa eu deixar marcado aqui só para ficar legal para vocês enxergarem aí, tá? Deixa eu colocar de verde aqui, tá? Essa média intermediária aqui, essa linha, seria R$ 3,84. Interessante a semana que vem a gente começar fechamentos, tá? Não basta só tocar, porque ela vai servindo como uma resistência. Percebam também, eu alertei, pessoal, esse cruzamento, a verde-limão aqui cruzando para baixo e a vinho acima, seria um cruzamento também de venda, tá, pessoal? Então, o que é interessante? A gente começar a fechar no gráfico diário acima do 1,84, renovando topos, porque naturalmente essa verde-limão, que é a de 9 períodos, tá, pessoal? Ela vai puxando para cima. E aí a gente vai ter um cruzamento acima das nuvens, o que seria um cruzamento de compra no Ishimoku, tá? Não é recomendação, apenas estou avaliando aqui, analisando o indicador junto com vocês, tá? A nuvem futura permanece verde, tá? O que é uma indicação positiva. Porém, aqui a Chico Span já começa a trabalhar dentro do preço, tá? Dentro do preço, reforçaria um viés de lateralidade, tá, pessoal? Aqui na Magazine Luiza. Então, é interessante, a semana que vem, a gente começar acima do 3,84 fechamentos e ainda buscar, de preferência, a média vinho, tá? Que estaria aqui, ó, nos 4,06, tá? Que eu tinha até marcado já pra gente, nos 4,06 também, porque acontece que trabalhando acima dos 3,84, começa a assumir a verde-limão e depois acima dos 4,06, quem sabe a gente tem um cruzamento para o quê? Testar novamente essa exponencial de 200, que ela no médio prazo aí, no curto prazo, ela está sendo a grande vilã de possíveis novas altas aí na Magazine Luiza. Esse aqui seria uma análise aqui do gráfico diário e o que a gente não gostaria, tá? Porque é interessante a gente sempre falar o que tem que fazer para subir, tá? E o que não pode fazer para continuar a descer, tá? A primeira coisa, falando mais óbvio, seria perder o fundo aqui desse candle, nessa mínima da quarta-feira, que foi nos R$ 3,45, tá, pessoal? Percebam esses pontinhos aqui, ó. É a média aritmética de 50, tá? Ela tá dando ainda um possível suporte, tá? Não é interessante fechamento abaixo dela também e para piorar seria um cenário ainda pior, o fechamento, voltar a fechar abaixo das nuvens, tá? Porque aí, o fechamento abaixo das nuvens, a gente teria realmente um viés mais baixista aqui para a Magazine Luiza, tá? Deixa eu ver aqui, a partir de segunda-feira,
o fundo da nuvem estaria aqui mais ou menos nos R$ 3,27, tá? Deixa eu marcar de rosa, tá? Seria os R$ 3,27. Não é interessante, porque a gente botaria a trabalhar. Olha só o que aconteceu da última vez, não é sempre, tá, pessoal? Pode furar a nuvem, aqui é um indicador, todos os indicadores falham, tá, pessoal? Eu não sou guru, não tento adivinhar o futuro, é apenas um indicador bacana que ele nos dá uma visão rápida do que está acontecendo no gráfico e também para testar nossa disciplina, tá? Quando ele está falando assim, o viés é mais baixista, a gente fica de fora, altista, a gente, quem sabe, busca uma posição, tá? Mas é interessante, olha só, você viu como resistência 3,84, importante não perder 3,27 e a gente voltar a trabalhar acima dos 3,84 fechamentos daqui. Percebam que o MU serviu de resistência hoje, uma resistência clara, tá, pessoal? E agora vamos tratar do semanal, que é o gráfico mais importante que a gente prega aqui no canal. Sempre quando forem comprar, tá? Não é recomendação, porque eu não posso fazer recomendação. Questão de estudo gráfico. Aqui o Ishimoku é um operador, que é um indicador que a gente busca o quê? Seguir tendências, tá, pessoal? Então, a gente não tem uma tendência apenas do gráfico diário, é interessante a gente ver o semanal e também o mensal. Percebam, um dia eu vou trazer para vocês aí, tá? Explicando como que foi formada essa grande alta aqui, tá, da Magazine Luiza e como a gente pode buscar outros ativos, tá, com esse mesmo movimento. Olha só, foi um movimento que quem operou Shimoku aqui ganhou muito dinheiro, tá, pessoal? E porém a gente vê o que? Olha só, desde aqui, basicamente, desde aqui, vamos colocar 19 de abril de 21, tá? Percebam, começa a trabalhar dentro das nuvens e ele nunca mais volta para cima da nuvem, afunda, tá, pessoal? É interessante quando sempre a gente está do lado, tá, da nuvem, tá? Começando no semanal. E na pior das hipóteses, a gente sempre está do lado, pelo menos, de um cruzamento de médias, tá, pessoal? A gente percebe o quê? A gente tem um cruzamento de médias, porém no semanal ele continua um cruzamento para baixo. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Percebam a média verde-limão. Deixa eu tirar algumas linhas aqui só para facilitar, tá, pessoal, para vocês enxergarem, porque às vezes pode ficar difícil aí para vocês, tá? Olha só, a verde-limão cruzou aqui, olha só, em 12 de dezembro, tá? Cruzou, apesar de cruzar o ativo, ele subiu, ok, mas percebam que a média, ela não descruzou, tá? Tal cruzamento, ele permanece um cruzamento baixista, tá, pessoal? É interessante o quê? Quando esse cruzamento, ele volta a ser altista, ou seja, a verde-limão cruza no semanal também, tá? No entanto, pessoal, é aí que está a questão, tá? A gente tem uma nuvem muito grossa, tá? Aqui da Magazine Luiza. Não, nada impede dele pegar e furar e, sei lá, a gente está aqui em abril, aqui nos R$8, tá? Aqui o indicador, apenas ele está tentando nos ajudar a tomar decisão. Quanto mais grossa é a nuvem, pessoal, mais difícil de ele romper, tá, pessoal? Percebam aqui a nuvem no futuro, como ela está mais fina aqui, tá? Ou seja, se a gente estivesse aqui em maio e junho, é muito mais fácil a gente trabalhar aqui numa região de R$4,90, R$5 do que a gente falar aqui que a gente vai estar acima das nuvens, porque olha só onde estaria acima das nuvens. Em fevereiro, nessa próxima semana, nessa semana de agora, acima das nuvens seria nos R$10,77, tá? Que aí a gente poderia começar a falar no viés mais altista no gráfico semanal. Por enquanto, a gente entendendo, e o que eu tenho tratado aqui com vocês, quando a gente vê aqui uma nuvem dessa grossura, tá? E a gente vê um fechamento aqui dentro das nuvens, ok, pode ser que ele comece a trabalhar topos, tá, mais altos, mas seria meio que quase certeiro, tá? Não tenho certeza, mas uma alta probabilidade que seria como resistência aqui, tá? Então ele volta o quê? Ele testou aqui, olha só, percebam, trabalhei com vocês aqui, já falei, mas só retomando que sempre gente nova, tá? E agradeço também os novos inscritos. A média fim aqui, ela serviu como suporte. Nessa semana aqui, olha só, de 6 de fevereiro, foi interessante, percebam, você viu como suporte, mas depois, nessa semana do dia 13, até a gente tinha conversado, não foi bacana, porque a nuvem servindo como resistência e ele fechou abaixo da média vinho. A gente tinha conversado, é só dar uma olhada aí no vídeo da sexta-feira, tá, da semanal, que a gente tinha conversado da possibilidade de tocar a média verde-limão, tá? Se a gente tem um ponto positivo, tá? Essa semana foi uma semana mais curta, é verdade, mas percebam como a média verde-limão, ele tenta ir para baixo da média limão, mas os compradores aparecem e eles conseguem fazer fechar acima da média verde-limão, tá? Não foi um candle muito interessante, é verdade, mas pelo menos a gente não fechou abaixo da média verde-limão. Na semana que vem, pessoal, é muito importante a gente fechar acima desses 3,59, tá, pessoal? Porque senão a gente pode ser que a gente comece a buscar patamares inferiores, tá? E não é interessante, né? Já que a gente já está no gráfico diário dentro das nuvens, tá? E no semanal abaixo das nuvens, tá? Então é interessante que a gente comece a trabalhar patamares superiores. Eu vou deixar marcado aqui, tá, pessoal? E vou colocar aqui média rápida semanal, para a gente acompanhar a semana que vem
ela vai ficar aqui o gráfico a semana inteira, tá? Porque a gente tem que fechar acima dela, tá, pessoal? Um fechamento abaixo da média rápida pode aumentar uma probabilidade tanto do teste aqui do 3,45 quanto renovação de mínimo. É probabilidade, pessoal, não dou certeza, ninguém dá certeza. Quem dá certeza no mercado, infelizmente, está enganando vocês, tá, pessoal? A gente trabalha aqui com probabilidades e dinâmica de preço, tá? Então, o que é interessante? Fechamento acima de 3,59, essa semana a gente fechou a 3,61, muito curto, tá? Não é interessante, mas foi um fechamento acima. E, quem sabe, a semana que vem a gente retomar essa média vinho aqui, pessoal, que está nos R$ 3,91. Deixando bem claro, tá, pessoal? A média verde-limão é mais uma média curta, é uma média de momento, tá? A média interessante realmente é a média vinho, tá? Porque quando a gente começa a fechar acima dela, e principalmente quando a gente tem um cruzamento da média verde-limão com a média vinho, aí a gente pode trabalhar uma ideia de, quem sabe, buscar topos mais altos. Mas lembrando, olha só, essa nuvem no semanal da Magazine Luiza vai ser um grande experimento, tá? Vamos acompanhar juntos, porque para mim, assim como vocês, estou aprendendo e estou estudando, como que a Magazine Luiza vai enfrentar essa nuvem nas próximas semanas, tá? Será que realmente a gente vai trabalhar como uma região aqui de resistência? Será que ela vai lateralizar e chegar aqui, por exemplo, olha só que interessante, tá? Trazendo para vocês a nuvem aqui por volta de maio, estaria na região dos 4,74. Será que ela entra no movimento lateral até maio, para depois ela conseguir romper a nuvem aqui no semanal, tá, pessoal? Lembrando que a gente também tem as médias exponencial de 200, aritmética de 200, ainda trabalhando acima do preço. É interessante também no semanal, quando a gente ganha essas duas médias, tá, pessoal? Porque aí realmente a gente pode ter uma mudança, realmente uma reversão de tendência, tá? Mas enquanto a gente tiver uma Magazine Luiza trabalhando abaixo das nuvens, tá? Abaixo da média lenta, tá? O viés continua sendo a baixista, tá, pessoal? A gente vai ter realmente uma reversão de tendência, pelo menos quando a gente tem uma linha azul, que é a Chico Span, cortando o preço, olha, tá aqui, ó, ela sempre tá para trás, tá, pessoal, essa linha no Ishimoku. A gente tem ela cortando e um cruzamento, pelo menos da verde-limão com a vinho, e de preferência, tá, pessoal, uma nuvem futura verde e acima das nuvens. Então a gente está um pouco longe, pelo menos pelo Ishimoku, de eu falar para vocês que a tendência é altista, tá? Eu estaria sendo irresponsável e mentindo aqui para vocês, tá, pessoal? Então é interessante que a gente, pelo menos, continue a fechar acima do 3,59, mas sempre renovando topos, tá, pessoal? Interessante a gente renovar, pelo menos, o 3,87 a semana que vem, tá, pessoal? Para a gente continuar, quem sabe, fechando acima aqui da média vinho. Vou deixar marcado também pra gente o 3,91, tá? Média lenta, semanal, 3,91. Eu deixo sempre marcado, pessoal, porque aqui o intuito do canal não é falar comprem ou vendam um ativo, mas é melhorar, tá, o olhar de mercado de vocês e analisar também o risco. Diversifiquem sempre o capital, tá? Vamos aí ganhar junto o dinheiro na Bolsa de Valores e sempre gerenciando o risco, tá, pessoal? Não vou fazer recomendações, apenas divido o meu estudo com vocês, espero que gostem, tá? E se inscrevam no canal e quem puder também deixar aquele like para ajudar a divulgar o vídeo, vou agradecer e até a semana que vem a gente continua aí com o Magazine Luiza no canal. Abraço!